Então, nós estaremos falando hoje sobre a parábola do publicano e o fariseu. Existem várias maneiras da gente aprender sobre o Evangelho de Jesus. E uma das maneiras é o ensino através das parábolas, que é o que a gente vai fazer hoje, uma das parábolas, né? Qual o objetivo de hoje? É justamente interpretar a parábola do fariseu e do publicano à luz do entendimento espírita. E para isso, nós vamos, então, usar alguns critérios que outras também escolas religiosas usam para entender as escrituras. O primeiro deles, são os três principais, né? É saber retirar o espírito da letra. E tem momentos no Evangelho que nós não podemos entender tudo ao pé da letra, nós temos que entender o sentido da palavra. E nós temos também que situar a mensagem no tempo e no espaço, nos costumes, nos orientar por meio de um esquema que considere o quê? Os aspectos históricos e geográficos, os cargos e ocupações dos personagens citados, por exemplo, no caso de hoje será o publicano e o fariseu, são duas ocupações importantes na época de Jesus. Qual o sentido geral e o sentido particular de um acontecimento ou circunstância, e palavras e expressões que utilizadas no texto tinham significado diferente do que é hoje na atualidade, né? Tinha um significado na antiguidade, hoje tem um significado na atualidade. Então, o grande desafio as pessoas que traduziram as escrituras é que algumas palavras em hebreu, em aramaico ou em grego, elas não têm o equivalente na língua que está se traduzindo. Então, isso já é também, cria aí um obstáculo, né, para dar o sentido. Mas o Espiritismo criou uns critérios que nos permitem realmente extrair o espírito da letra e tentar entender de maneira integral o ensinamento de Jesus, né, a mensagem que está sendo dada. Eu vou citar aqui uma passagem que é justamente um comentário de Allan Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, na página 27, aí dependendo da edição, né? Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta do quê? Da chave que faculte-lhes aprenda o verdadeiro sentido. E essa chave está completa no Espiritismo. Como nós mostraremos, né, de maneira que a gente pode interpretar através dos princípios espíritas. Tá bom? Continuando, aqui está a parábola. Eu vou ler a parábola pela primeira vez, mas nós leremos ela várias vezes. Essa parábola, que é do fariseu e do publicano, ela se encontra no Evangelho conforme Lucas, no capítulo 18, dos versículos 9 a 14. Então, é isso que a gente vai estar estudando hoje, versículo por versículo. Eu não listei os versículos aí, mas estarei destacando no texto o ponto que nós estaremos hoje conversando. Antes de entrarmos propriamente dito na parábola, né, nos versículos, nós vamos fazer apenas algumas observações iniciais. Aí depois a gente vai ver a interpretação desse texto, tá? E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens,
ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então, essa foi a oração do fariseu, como vocês veem aí numa ilustração, né? Que, aliás, muito bem feita. Observe a posição do fariseu, é o que está à frente, com uma túnica bordô vermelha, né? E o publicano atrás. Continuando a parábola. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Está em Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Então, a gente vê Jesus teria, então, apreciado mais a oração do publicano do que a do fariseu. E nós vamos ver as razões. Bem, como eu disse, nós vamos fazer, então, algumas observações, tá? Essa parábola, ela coloca em evidência os malefícios do orgulho e os benefícios da humildade. Ela ilustra também a maneira correta de se orar, de se fazer uma prece. Então, essa parábola faz a gente refletir que o nosso processo evolutivo nesse planeta, ele segue um mecanismo básico do quê? De autovalorização e de autopreservação. O que seria isso? Nós, em síntese, tá? Resumindo, a autovalorização seria quê? Caracterizado por uma marcha horizontal, que é o quê? Da inteligência, quando a gente adquire conhecimento. Necessária também a apreensão dos valores, o quê? Morais. Então, você vê aí a caminhada na verticalidade, né? Os valores morais. Ou como outras pessoas gostam de falar, que o nosso processo evolutivo no planeta, ele acontece em duas asas, certo? O intelectual e o moral. O que acontece hoje é que, intelectualmente, nós estamos aqui e moralmente estamos abaixo, tá? E a gente tenta o quê? Parear tudo isso, né? O que acontece nas nossas experiências? Nós temos inúmeras experiências reencarnatórias, tá? Então, o ser humano, ele vai desenvolver os valores de inteligência e o seu aperfeiçoamento moral. Este último, ou seja, o aperfeiçoamento moral, ele vai ocorrer naturalmente. E o que seria isso? É um processo evolutivo natural no momento que nós começamos a valorizar os bons sentimentos. Então, esses são os valores morais. A conduta reta e o respeito ao semelhante e às suas necessidades. Nesse cenário todo, nós temos o quê? Temos que ter a humildade. Ela é um componente essencial. E a humildade vai se opor ao quê? Ao orgulho e à vaidade. Então, fazendo uma síntese, né, bem resumida, o nosso processo evolutivo é isso. Nós temos a ascensão intelectual e também temos que ter uma ascensão de valores morais. Então, buscando pelos bons sentimentos, pela conduta correta e pelo respeito semelhante e a sua necessidade, aliada à humildade, que é muito importante, nós então vamos conseguir esse caminho, trilhar esse caminho evolutivo, tá? Então, esse processo que a gente pode chamar de espiritualização humana é um marco de grande importância para a gente. O espírito, nessas condições, a gente volta para quê? Quando a gente busca os efeitos, os valores morais, a gente volta para Deus. Então, Deus buscando vivenciar a religião no seu sentido pleno e verdadeiro. O
que seria a religião? É a ligação da criatura com o seu Criador. Assim, conceituou Emmanuel num dos livros dele, que é o livro O Consolador. A religião é um sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, características da caminhada horizontal, como a gente viu, né, no slide anterior, a religião edifica e ilumina os sentimentos, caminhada vertical. As primeiras, ou seja, a experimentação do raciocínio, as primeiras se irmanam, né, que é o conhecimento, caminhada ao conhecimento, se irmanam na sabedoria. E a segunda, que são os valores morais, personifica o amor. E nas duas asas divinas, com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Até um jeito poético aí de falar, né? Então, ele fala aí de duas asas sagradas, que a gente classificou como a caminhada vertical e a caminhada horizontal, a do conhecimento e a dos valores morais, tá? Veja, a prece, ela é um recurso divino em nosso benefício, e a gente realmente deve recorrer à prece. Veja a prece bonita que foi feita no início desse estudo. Não basta, porém, orar. É preciso saber como nos dirigir ao Senhor da vida, sintonizando com a falange de espíritos superiores que, agindo em seu nome, porque quais são os verdadeiros mensageiros de Deus? Os espíritos superiores. Eles não concedem o necessário conforto moral para enfrentar as dificuldades e os desafios que nós temos nesse processo de ascensão, né? Então, a prece, ela deve ser cultivada, não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. Porque a gente está sempre pedindo oração, que a gente não quer sofrer, mas, na verdade, muitas das experiências que nós vamos passar, elas são necessárias à nossa evolução. A gente não está falando aqui, não fazendo apologia da dor, né? Mas muitas experiências, nós passamos por elas justamente por isso. Tudo bem, essa seria, então, a nossa introdução. Então, como orar? Como a gente deve orar, né? Indica que uma prece deve estar sempre revestida do quê? De humildade, tal como agiu o publicano, e não com orgulho, como o fariseu, como a gente viu no começo, tá? Essa era a introdução que eu queria apresentar a vocês. Então, nós vamos passar agora a interpretação do texto evangélico. Lembrando que isso está sendo transmitido ao vivo, vocês podem escrever aí no chat do Facebook, eu posso ler os seus comentários e perguntas, caso vocês tenham. Fico à vontade, tá bom? Vamos à interpretação do texto. Eu não separei, como vocês podem ver, eu não coloquei os números das frases e quais são os versículos, tá? Eu só vou me falar, no caso agora, a gente vai ver o versículo 9, mas às vezes a gente vai ver dois versículos juntos, aglutinados juntos, eu não separei eles, tá? Eu fiz conforme o estudo. Vamos ler novamente. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Vejam que eu grifei aí, confiavam em si mesmos. Vejam, é ruim confiar em si mesmo? Não é ruim, não é disso que Jesus está falando. Apenas mais uma introdução aqui nessa situação. Que cenário que Jesus criou para nos auxiliar
na interpretação para nos auxiliar no ensino, né, na mensagem que ele quer nos passar. Qual foi esse cenário que a gente está vendo aqui? Nós temos um cenário bastante conhecido da época, tá? Que é um templo, porque o fariseu, eles dois, tanto o fariseu como o publicano, entraram no templo para orar. Então, vocês vejam, então aí os dois no templo, tá? E esse templo é o lugar onde ocorre esse encontro desses dois, tá? O que que a gente pode entender pelo templo, né? Então, só voltando aqui, que a gente está falando de confiam em si mesmos. É o excesso de confiança que conduz a pessoa a se julgar com referência. Esse que foi o problema aí da confiança, que ele já deixa entender, né? E disse também esta parábola, uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros, né? A gente vai ver qual foi o desprezo aí cometido. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu, o outro publicano. Agora a gente está no versículo 10, eu me adiantei um pouco aí. O que seria o templo? Como a gente já mencionou, é um local de oração. Mas quando as pessoas entram num templo ou numa igreja, elas assumem uma postura diferente, né? E o templo, como um espaço sagrado, ele é destinado a práticas religiosas, ao louvor, ao agradecimento, às súplicas, né, pedidas dirigidas a Deus. Então, é sempre visto como um local de oração. Mas esse é o sentido objetivo do templo. Nós vamos ver também qual seria o sentido subjetivo. Mas antes disso, quando alguém, religioso ou não, até não precisa ser religioso, né? Ele entra num templo, ele já assume uma forma espontânea. De forma espontânea, ele já fica mais contrito, já fica mais respeitoso, assim, né? Isso acontece quando você não entra numa igreja, você já assume uma postura diferente. Essa posição que foi rejeitada pelo fariseu e foi assumida pelo publicano. Então, a gente já vê a postura dos dois, a postura, né, deles, completamente diferente, tá? Agora, vamos ver o que seria no templo no sentido subjetivo, desculpa. No sentido subjetivo, indica o centro ou essência das nossas cogitações íntimas e autênticas, aquilo que passa dentro do nosso ser, onde estão gravados os nossos sonhos e os nossos ideais. O Espiritismo ensina que, à medida que evoluímos, santificamos também esse templo íntimo, aperfeiçoando o quê? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, palavras e ações, né? Então, o templo, ele pode ser entendido de duas maneiras. O local, pode ser qualquer templo religioso, né? Pode ser uma sinagoga, um centro espírita, uma igreja, qualquer denominação, né? É um local de oração. Mas o templo, no sentido objetivo, que o Espiritismo traz essa ideia, é essa ideia de que a gente pode o quê? Aperfeiçoar os nossos sentimentos, pensamentos, palavras e ações. Bem, como a gente citou no começo, né, quais são os critérios que nós usamos para a interpretação das parábolas, ou qualquer ensino que Jesus nos traga, através das curas, através de fatos extraordinários, a gente tem sempre que levar em consideração os personagens envolvidos. E nesse caso, nós temos o fariseu e o publicano. Então, nós vamos falar um pouco de cada um, tá? O fariseu, ele vem do hebreu baruch. Eles eram ou são pessoas detalhistas, personalistas, são muito cultos, porém vaidosos. Então, eles se gabam, né, daquilo que eles falam.
Por que o fariseu e o publicano? Porque Jesus escolheu. Porque na sociedade judaica, à época de Jesus, eles eram elementos de destaque, né? O fariseu era um sacerdote e o publicano, ele era um cobrador de impostos. Portanto, não era uma pessoa bem vista também. Por quê? Porque ele cobrava impostos definidos pelo domínio de Roma na Palestina, e os impostos não eram justos. Então, eles não eram vistos com bons olhos, nem mesmo pelos fariseus. Né? Como eles são detalhistas, personalistas, isolados em ideias e posições, inclusive na prática da lei de Deus, eles trazem uma visão focada e acabam ficando indiferentes da necessidade do outro, como a gente viu no estudo anterior do homem da mão mirrada, que Jesus ele faz uma cura num sábado, num dia que não se pode fazer curas, né? Então veja a rigidez dos fariseus nesse caso, né? Eles costumam ser também indivíduos cultos, mas eles são vaidosos do que eles possuem. Eles se mostram autoritários, exigentes em relação a pessoas que lhes são subordinadas. E o fariseu, ou o espírito do farisaísmo, retrata, infelizmente, muitos de nós. A gente pensa que a gente está falando de outros, né? A gente está falando de nós. Porque nos fariseus, esse comportamento que eles falam aqui de farisaísmo, ainda está muito dentro do nosso psiquismo, tá? Então, muito de nós estamos empenhados na luta do crescimento, mas ainda a gente está distanciado na capacidade de amar. Então, em termos históricos, existiram fariseus notáveis, homens piedosos e de grande influência, que puderam superar os limites do farisaísmo, como é o caso de Nicodemos, como é o caso do homem que acolheu Simão e de Gamaliel. São passagens aí nas escrituras, que estão listadas aí para vocês, se quiserem anotar, de exceções, porque toda regra tem exceção, né? Então, os fariseus, existiam exceções, existiam pessoas que conseguiram ultrapassar, conseguiram serem pessoas totalmente aí opostas do que a maioria era, tá? Para vocês terem uma ideia, o nome Parush, fariseu, que é fariseu em hebreu, ele quer dizer divisão, separação. Era uma das mais influentes seitas judaicas à época de Jesus. Um deles, que ficou muito famoso, que depois você pode, se quiser se estender mais no estudo, ele era o Hillel. Ele é um doutor judeu que nasceu na Babilônia, e ele fundou uma escola célere, onde ensinava que só devia depositar fé nas escrituras. Foi mais ou menos 180, 200 anos de Jesus Cristo. Você vê que a cultura judaica ela é antiga, gente, né? Vamos falar agora dos publicanos. Os publicanos, sim, Marcinha, eu lendo aqui um comentário, gosto muito dos estudos através de parábolas. Eu também, as parábolas dão, assim, quando a gente consegue, né, tirar, como a gente começou, quando a gente comentou no começo, o espírito da letra, ela é repleta de ensinamentos. Nada que Jesus disse ou fez, ou melhor, tudo que Jesus disse e fez tem significado. Nada foi ao acaso, nada foi de graça, tá? Voltando ao nosso estudo, o publicano. Os publicanos, eles não eram sacerdotes, eles eram apenas cobradores de impostos, ou tributos, tá? Eles eram o que a gente chamaria hoje, e eles eram superintendentes de dinheiro público, ou agentes subalternos, né, que eles eram subalternos a Roma, ao governo de Roma. Tá? E o que acontecia
o que que acontecia com eles? Acontecia que os riscos que eles estavam sujeitos faziam com que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam da parte de alguns. Tá? Então, eram lucros escandalosos que, às vezes, se via aí desses publicanos, desses cobradores de impostos. Né? Agora, a opção de Jesus de ilustrar a parábola com esses dois personagens é de propósito. Por quê? Porque nos permite refletir. Faça o programa que a gente, de melhoria, que nós temos que fazer em nós, da nossa transformação, nossa transformação moral, que a gente está empenhado, então nós estamos colocando em prática essas lições, tá? Nós vamos analisando a postura do fariseu, nos vendo nessas posturas de fariseu, nós desejando ser o republicano, e a gente vai o quê? O que vai acontecer com a gente? Nós temos o quê? Até agora, né, até o momento que a gente estudou, a gente tem o desejo de ser o quê? O publicano, que demonstrou humildade perante Deus. Mas a gente precisa ficar atento, porque nós trazemos muitas características da postura do fariseu nos meandros do nosso psiquismo. Veja a sabedoria do Cristo de pegar dois exemplos para nos ensinar de como fazer a nossa melhora, a nossa transformação moral. Tá? Vamos continuar, então, na nossa parábola? Olha, agora nós vamos ler o versículo 11 e 12. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Não sou como os demais homens, ladrões, roubadores, ladrões, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano, ele ainda estava se referindo ao publicano. E ele falou assim para Deus: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Veja, nós que estudamos Espiritismo e já aprendemos a orar, né? Nós fazemos nosso Evangelho no Lar também toda semana. Olha só quais são os problemas que a gente vê nessa oração. Inúmeros, não é mesmo? Inúmeros. Ele se utilizou de expressões o quê? Infelizes, né? O que mostra aí? Um orgulho religioso. Por quê? Porque ele tem uma vaidade que é perniciosa. Ele tem a falsa crença que só porque ele é religioso, ele é um sacerdote, né, praticante da religião, então ele é uma criatura melhor, superior, iluminada ou escolhida por Deus. Isso não é velho, né? Não é novo, né? Isso a gente vê. Agora, por que da posição em pé, gente? A posição em pé indica uma forma de demonstrar respeito. Isso era muito comum na antiguidade, nos religiosos da antiguidade, tá? Por isso que o publicano e o fariseu encontram-se em pé, rezando. Agora, nos dias atuais, essa prática nos templos, ela se faz, por exemplo, quando se lê um texto, né, sagrado, tanto para cristãos e não cristãos, né? Na verdade, sabemos que a posição do corpo não confere maior ou menor respeito ao ato de orar. O que confere respeito ao ato de orar? A nossa posição íntima. Isso é que importa. O que vai no nosso coração. Veja, o fariseu, ele tem uma vaidosa autolouvação. Por quê? Ele está se autovalorizando. Se autovalorizando. Ele fala, eu não sou como os demais homens. Ladrões, eu não sou ladrão, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, e nem sou como esse publicano ainda. Entendeu? Isso daí é o quê? Uma vaidosa autolouvação. Allan Kardec, ele
ele nos traz que a oração deve ser feita com humildade e receptividade. O Espiritismo reconhece boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não da boca para fora, de lábios. É isso que importa, a postura íntima, o que vai dentro do nosso íntimo. Então, cada prece deve ter um alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra na alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Qual o problema aí do orgulho, né? O orgulho aí que ele demonstra é o que diferencia uma pessoa de outra, são as qualidades do espírito. Qual que é o orgulho que ele está? Ele está tendo preconceito e discriminação. Por quê? Olha o que ele fala. Eu não sou como este republicano. Então, o fariseu, ele repudiava a profissão do republicano. E a gente precisa entender o quê? Que o que vale é o quê? O que vale é a postura, o espírito, e não a profissão da pessoa. Né? Então, já existe aí no fariseu também uma postura de preconceito e discriminação contra o publicano. Tá? Veja, esse trecho, né, que a gente fala, esse trecho que a gente está estudando, faz lembrar, se a gente vê cartas aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 14, o Paulo diz o seguinte: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Olha que coisa, né? Que sabedoria. Então, de todos os males, qual é o mais temível? O orgulho, porque o que diferencia uma pessoa na outra são as qualidades do espírito. Então, repetindo Paulo aqui em Cartas aos Romanos, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Uma postura humilde, né? Veja, a postura do fariseu transmite significativa lição, que nós devemos ter cuidado para não nos julgarmos melhores, apenas porque ocupamos uma posição de destaque no meio social ou profissional que estamos inseridos. De novo, o que diferencia uma pessoa da outra são as qualidades do espírito. Esse desprezo do fariseu pela profissão do publicano demonstra o quê? Uma imaturidade profissional. Embora os publicanos, eles também não fossem bem vistos na época, porque eram cobradores de impostos, nós temos que lembrar que houveram publicanos que se destacaram pelo bom exemplo. E quais, um exemplo no bem, né? Quais eram esses publicanos? Aqui está o evangelista Mateus, conforme Lucas, capítulo 5, versículos 27 e 29, ou de Zaqueu, conforme Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Então, nós temos tanto exceções aos fariseus, não é verdade? Nós temos também exceções aos publicanos, tá? Muito bem. Voltando aqui, ele diz também o fariseu, na sua oração a Deus: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O jejum do fariseu era uma coisa do quê? De culto externo, tá? Agora, o jejum a que nós queremos falar aqui não é esse jejum, né? O que seria esse jejum que ele estava falando, o fariseu? Vamos entender o que era isso. Era qualquer abstinência ou privação física, moral
ou intelectual estabelecida por livre iniciativa. Isto é, o jejum do quê? Eles estavam relativamente, fariseus, o jejum dos fariseus era somente relativo à alimentação e sexo, tá? Agora, figuradamente, nós podemos pegar esse jejum e praticar de que forma? Jejum de maus pensamentos, de palavras e ações contrárias ao bem. É isso que Jesus está tentando nos dizer. Então, em vez de jejum físico, né, de alimentos, de alimentação e ao sexo, Jesus quis se referir mais ao jejum de quê? De maus pensamentos, de palavras, de ação. Esses sim, porque são importantes ao espírito. Os outros não são importantes ao espírito. Jesus, entretanto, não prescreveu jejum de alimentos aos seus discípulos, como está claramente identificado nesta situação do Evangelho de Mateus, no versículo 14. Porque jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Então, o jejum que Cristo está nos trazendo é dos maus pensamentos, palavras e ações contrárias ao bem. Esse é o jejum que a gente tem que se fixar mais, tá? Então, a gente viu essa parte, nós vamos passar agora para a próxima parte. Até aqui, tudo bem, gente? Bem, continuando aqui, nós vamos fazer um comentário dos versículos de 9 a 14. Então, a gente mostrou como que o fariseu fez a sua oração. E agora nós vamos mostrar como o publicano fez a oração nessa parábola. O publicano, porém, estando em pé de longe, preste atenção na palavra, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Essa é a parte que Jesus fala, né? Vamos entender tudo isso, tá? Quando ele fala que ele estava orando numa posição de longe, estando em pé, é uma posição de humildade e respeito ao se dirigir a prece para Deus, tá? O que seria, então, essa humildade, tá? A humildade, ela é modesta, ela é sóbria, ela é recatada, discreta, moderada nas atitudes e nas palavras. O que é ser humilde? Gente, sobre humildade dá para fazer uma palestra, né? Ser humilde é aquele que sabe calar quando poderia gritar, sabe tolerar e suportar com grandeza de ânimo e o excesso alheio, para depois serenamente restabelecer a normalidade de uma situação. Essa oração, né, que a gente está querendo explicar aqui, que o Espiritismo preconiza, né, é uma oração. A oração, qual o efeito que a oração deve ter? A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Então, Jesus, ele aprova o comportamento do publicano e diz que este retornou justificado para casa. Além da atitude humilde, o publicano demonstra que conhece os seus defeitos, sabe que é pecador, daí nem ousa levantar os olhos para o céu. Vocês perceberam agora a diferença entre a oração
a oração do publicano com a oração do fariseu. Agora, gente, essa virtude, a humildade, ela é difícil de se conquistar, mas não é impossível. Ela deve ter feito um esforço diário, como Santo Agostinho nos recomenda. Ao final do dia, nós fazemos uma revisão de como foi nosso comportamento durante o dia e ver se a gente pode melhorar as coisas no dia seguinte, que a gente vai ter novas oportunidades, se Deus permitir, né? Agora, nós não estamos falando aqui, tem dois tipos de humildade, né? A controlada e a espontânea. O que seria essa controlada e espontânea? A humildade e humilde como condição de pessoa modesta, sóbria, recatada, tudo isso a gente já falou, né? Ela é a mais difícil de todas. Agora, ela pode ser conquistada, a gente vai conquistando diariamente. A humildade controlada, ela pode ser dirigida, nem sempre adquire autenticidade, ela tem de ser espontânea, naturalmente, sem que se apercebamos. O que vai acontecer, né? A gente aprende tudo isso, todas essas lições de como a gente deve, né? Humilde é aquele que sabe calar quando poderia gritar, é o que sabe tolerar e suportar com grandeza de ânimo, excesso alheio. Tudo isso a gente aprende. Mas no começo, quando a gente está praticando ser humilde, ela vai ser o quê? Controlada. Quando a gente chegar num ponto que a gente não precisa fazer esforço para ser humilde, aí ela vai passar a ser espontânea, que a gente faz sem pensar, né? É isso que a gente busca, né? Onde está a humildade à disposição para servir fielmente a Jesus? O verdadeiro humilde, embora conheça a insuficiência própria, declara-se escravo da vontade do Senhor, para atender aos sublimes desígnios, seja onde for. Então, a humildade deve e pode ser exercitada por meio do quê? Do serviço ao semelhante. Nós vamos ver a passagem aqui do irmão X, que eu quero trazer para vocês, tá? Então, essa humildade autêntica, né, revelada por Jesus e praticada por numerosos espíritos na Terra, seguiram de perto, tanto quanto possível, o exemplo do Mestre de Nazaré. Nós temos muitos exemplos de espíritos que se destacaram pela humildade. Humildade exercida através do serviço ao semelhante. Bem, nós chegamos aqui, praticamente no final, para refletir sobre esse ensinamento do Espírito Irmão X. Onde está a humildade à disposição para servir fielmente a Jesus? O verdadeiro humilde, embora conheça a sua insuficiência própria, declara-se escravo da vontade do Senhor para atender aos sublimes desígnios, seja onde for. É isso que a gente deve buscar, o verdadeiro humilde. A gente está aqui para servir o próximo e para reconhecer que talvez a gente nem tenhamos todas as qualidades que precisamos, mas ainda assim a gente tem humildade para reconhecer isso e saber que Deus está acima de todos nós. Voltando àquela frase que a gente falou no meio do nosso estudo, sobre essa parábola, o nosso desejo, naturalmente, a gente quer seguir o quê? O comportamento do publicano, porque o publicano, ele demonstrou humildade, ele demonstrou como saber orar a Deus, né? Mas a gente precisa ficar atento, porque a gente traz ainda dentro de nós muita coisa da postura do fariseu, no nosso psiquismo, que a gente vem trazendo através dessas várias existências que nós temos, tá? Esse era a nossa mensagem de hoje.